Inscrições do FIES começam hoje, nesta terça-feira, dia 7 de março de 2023. E você, nesse vídeo, vai ter todas as informações a respeito do FIES de 2023. Todos os detalhes, quem pode participar, quais são os requisitos e muito mais. Tudo o que você precisa saber sobre o FIES de 2023, você vai encontrar nesse vídeo. Então, papel e caneta na mão, mas antes não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você, trazendo mais conteúdo. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, o @ensino de potência, porque todos os dias tem interações por lá. Então, primeiramente, o que é o FIES? O FIES é um financiamento estudantil, tá? Ele oferece vagas de financiamento em instituições de ensino superior privado. Então, ao contrário do que muita gente pensa, do que muita gente confunde, o FIES ele não oferece bolsa. O FIES ele oferece financiamento, ou seja, vai ser um valor que você vai ter que pagar depois que você se formar. Então ele é um financiamento. Uma coisa que muita gente também tem que ficar atento é o seguinte: o FIES não é que nem o ProUni, que é 50% ou 100%. O FIES, ele não financia 100% e a porcentagem mínima de financiamento é de 50%. O valor entre 50% e a porcentagem máxima vai depender da sua renda, da mensalidade do curso e da avaliação do curso pelo MEC. Ou seja, através desses valores, com a fórmula que está aqui embaixo, vai ser calculada uma porcentagem e essa vai ser a sua porcentagem mínima de financiamento. Ou seja, através desses valores, com a fórmula que está aqui embaixo, vai ser calculada uma porcentagem máxima de financiamento. Daí você vai poder escolher entre a porcentagem mínima e a porcentagem máxima quanto que você quer. Lembrando que essa porcentagem máxima, ela nunca vai chegar a 100%, tá? Ela pode chegar, por exemplo, em 90%, 95%, tudo vai depender da tua renda e da mensalidade do curso. Ou seja, de um modo geral, quanto menor for a tua renda, mais financiamento você consegue, e quanto maior for a mensalidade, mais financiamento você consegue. Então depende desses dois valores. Então, no caso, como você não consegue 100% de financiamento, você vai ter que pagar algo durante o curso que é chamado de coparticipação. Essa coparticipação é basicamente o valor que não é financiado. Então vamos supor um seguinte exemplo: você tem um curso que a mensalidade é de R$5.000. Você conseguiu 90% de financiamento, ou seja, você vai financiar R$4.500. Os 10% que sobram, que no caso são os R$500, vai ser o valor que você vai ter que arcar ao longo do seu curso. Então esse é um exemplo. Você aplica os valores de porcentagem de mensalidade de acordo com a tua situação. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde eu explico como calcular essa porcentagem de financiamento para assim você replicar e você calcular a sua porcentagem. Mas lembrando um ponto muito importante, lá no site do FIES, nas inscrições, você consegue ir em simulação e lá já aparecem os valores de porcentagem simulados para você. Então você não precisa nem fazer essa conta. Você consegue encontrar essas informações lá no próprio site do FIES. Então, resumidamente, você vai pagar a coparticipação ao longo do curso, que é a sua parte não financiada da mensalidade, e quando você se formar, você vai pagar a parte que foi financiada, que era referente àquela parte da porcentagem de financiamento. Uma outra coisa muito importante é quem pode se inscrever no FIES. É totalmente tranquilo. A primeira coisa que você precisa saber é que você não pode ter dívida com o FIES. Então, se você tem dívida com o FIES, você não pode concorrer, tá? Você tem que quitar primeiro a tua dívida com o FIES. Outra coisa, para você concorrer ao FIES, muita gente confunde, antigamente tinha o PFIES, isso não existe mais. Hoje, para você concorrer ao FIES, a tua renda per capita tem que ser de até 3 salários mínimos. Então esse é o limite de renda, até 3 salários mínimos per capita. E tem um ponto muito importante, nós também temos uma renda mínima para concorrer ao FIES, que no caso é uma renda bruta somada de um salário mínimo. Então soma todas as rendas da sua casa, esse valor ele tem que ser superior ou igual a um salário mínimo. Então, por exemplo, se na tua casa o pessoal só recebe o Auxílio Brasil, não tem como concorrer ao FIES, você tem que ter pelo menos uma renda bruta somada de um salário mínimo. Além disso, você tem que ter feito pelo menos uma edição do Enem a partir da edição de 2010, então pelo menos uma edição do Enem, não precisa fazer todas. E se você fez mais de uma que atende os requisitos, o sistema ele vai selecionar automaticamente a tua melhor nota. Então vamos supor, você fez 2019, 2020, 2021. Dessas 3 que atendem, o sistema ele vai escolher já automaticamente a tua melhor nota. Além disso, é feita uma média aritmética simples, tá? Muitas pessoas confundem, por exemplo, com o SISU, que é média ponderada. No FIES e no ProUni, é média aritmética simples, ou seja,
pega as tuas 5 notas, soma e divide por 5. Isso vai ser a tua média do FIES. Além disso, em pelo menos uma edição você não pode ter sido treineiro, não pode ter zerado a redação e essa tua média ela tem que ser superior a 450 pontos. Pessoal, mas antes de continuar, se você quer conhecer as melhores estratégias e assim como o Alisson conseguir a tua aprovação na faculdade, eu posso ajudar você com as melhores estratégias e as melhores dicas para você ficar muito mais perto da aprovação. Com o nosso curso, no caso os nossos guias de aprovação, você pode ficar muito mais perto da aprovação, conhecendo as melhores estratégias e todas as informações. Tudo isso para você por um valor muito barato. Com o cupom FIES 2023, você consegue levar os 3 cursos com super desconto de mais de 50%. Então você não perde tempo, aproveita que está muito barato e eu posso ajudar você a ficar mais perto da aprovação. E ponto muito importante, se você adquirir os cursos, você tem acesso a um grupo exclusivo com bem menos pessoas, para você poder tirar todas as suas dúvidas. Daí quando você vai se inscrever no FIES é um pouco diferente de como é no SISU e no ProUni. No FIES você não vai escolher, por exemplo, uma opção, 2 opções, não é isso. No FIES você escolhe algo chamado grupo de preferência. Esse seu grupo de preferência, como eu estou mostrando para você, consiste no seguinte: consiste na escolha de um estado. Então você vai escolher, por exemplo, o estado de Minas Gerais, o estado do São Paulo, o estado, sei lá, o estado do São Paulo não, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Enfim, você vai escolher um estado. Depois que você escolher um estado, você vai escolher um município. Por exemplo, Belo Horizonte em Minas Gerais, São Paulo em São Paulo. Assim, você vai escolher um município. Depois de escolher um município, você vai escolher um curso. E depois de escolher um curso, você vai selecionar uma instituição. Por exemplo, Minas Gerais, você selecionou o curso de medicina e você colocou Unifenas. O que vai acontecer? Quando você seleciona isso, você vai escolher um grupo de preferência. E quando você faz essa escolha, vai aparecer apenas algumas universidades. Essas são as únicas opções que você pode concorrer dentro do grupo de preferência, que consiste no estado, município e num curso, e também numa região com um conceito de curso. Então, quando você faz essa escolha, apenas aquelas opções que você selecionou, você pode concorrer. Para você concorrer em outras opções, daí você tem que mudar o seu grupo de preferência. Ou seja, você começa tudo isso de novo e você muda o grupo de preferência. Então, no caso no FIES, não tem como, por exemplo, você colocar uma opção em Minas Gerais e outra opção no Rio Grande do Sul. Não tem como. Você faz essa escolha e apenas dentro desse grupo de preferência que você pode escolher. Daí, se no teu grupo de preferência tem mais de uma opção, você pode escolher até 3, tá? Então, por exemplo, no teu grupo de preferência tem 5 faculdades. Você pode escolher 3 entre essas. Se tiver 2, você vai poder escolher as 2. Se tiver 20, você pode escolher 3. Então, no FIES, dentro do seu grupo de preferência, você pode escolher até 3 opções. E além disso, você pode trocar as suas opções quantas vezes você quiser, tá? Como no FIES a gente tem atualização de classificação parcial instantânea, ou seja, ao longo de todo o dia a gente vai ter atualização do corte parcial e também da classificação, você pode trocar quantas vezes você quiser. Então, se você quiser testar 10 grupos de preferência por dia, você pode, não tem problema nenhum. Desde que você saiba que lá no último dia de inscrição, as opções que você deixar vão ser as que vão ficar, depois não pode trocar mais. Mas pode ficar tranquilo que quantas opções você quiser ao longo dos dias de inscrição, você pode trocar. Daí um ponto muito importante, a tua prioridade é sempre a sua primeira opção, tá? Então você é classificado dentro do grupo de preferência, mas a tua primeira opção é a tua prioridade, tá? Então, por exemplo, você tem nota para passar nas 3. Você fica obrigatoriamente com a primeira, tá? Não tem esse negócio, será que eu posso escolher a segunda? Não, se você tem nota para passar nas 3, você fica com a primeira. Então, muito cuidado quanto à ordem, porque a tua primeira opção no FIES é a tua prioridade. Daí uma outra coisa que você também precisa saber é que a classificação no FIES é feita por ordem decrescente de nota. Ou seja, da maior nota para menor nota. Então, todo mundo é classificado por nota. Só que tem um porém ainda. O FIES, assim como o ProUni, ele tem um grupo de prioridade, certo? A gente tem uma sequência de prioridade. E essa sequência de prioridade, ela é um pouco diferente do ProUni. Só que ela também é uma sequência de prioridade que, no caso, divide a classificação. Só que como no FIES tem poucas pessoas que concorrem, tem bem menos gente que concorre, tem muita gente que coloca apenas para colocar a nota e depois já não assume a vaga,
o que acontece? No final das contas, essa ordem de prioridade ela não é muito relevante, mas é importante que você saiba disso, tá? Que o FIES roda muita lista e tudo mais, e que existe essa ordem de prioridade. Mas não se assuste, tá? No FIES a lista roda muito, então meio que no final das contas, essa ordem de prioridade ela não tem tanta relevância. Mas para você saber a ordem de prioridade é importante porque isso vai afetar um pouco a sua classificação. Em primeiro lugar, vem os candidatos que não são formados no ensino superior, ou seja, que não têm diploma de ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo FIES, ou seja, quem não é formado e nunca usou o FIES. Em segundo, candidatos que não têm diploma de ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo FIES, quitaram e pagaram, ou seja, candidatos que não são formados, já usaram o FIES e já pagaram a dívida, ou seja, não tem dívida com o programa. Em terceiro, candidatos que já têm diploma de ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo FIES, ou seja, quem já é formado na faculdade, mas nunca usou o FIES. E em quarto, candidatos que já têm o diploma de ensino superior e tenham usado o FIES. Ou seja, esses aqui já são formados e já usaram o FIES em algum momento. Mas como eu destaquei, essa aqui é a ordem de prioridade. Mas no final das contas, não vai interferir muito, tá? Porque o FIES é bem menos concorrido que o ProUni, bem menos concorrido que o SISU, e tem muitas pessoas que colocam nota apenas para dizer que passaram. Então, no final lá, na concorrência, não vai interferir muito. Outra coisa que você também precisa saber é que você pode utilizar 50% do ProUni e financiar os outros 50% pelo FIES. Isso seria o FIES mais o ProUni. Para você fazer isso, basta você se candidatar tanto no FIES quanto no ProUni para o mesmo curso, mesma instituição e mesmo turno. E obviamente no ProUni você tem que ter sido aprovado ou você tem que ser aprovado eventualmente numa bolsa parcial, tá? Então você pode usar os dois simultaneamente. Muitas pessoas não têm, por exemplo, condições de arcar com a outra metade da mensalidade lá no ProUni e para isso utilizam do FIES para financiar o restante. Ponto muito importante, você não vai conseguir financiar os outros 50% integralmente. Vamos supor que você consegue 90% de financiamento. Você vai calcular esses 90% em cima dos 50%. Ou seja, nesse exemplo, você consegue 45% de financiamento. Então mesmo que você consiga os dois, você vai ter que pagar uma parcela da mensalidade, tá? Não é possível financiar integralmente os outros 50%. Você consegue mostrar essa informação lá no documento das regras do FIES que foi disponibilizado pela Caixa. Uma outra coisa que você precisa saber também é a respeito da lista de espera do FIES. A lista de espera do FIES ela tem uma peculiaridade. A gente vai ter um prazo, eu já vou passar para vocês o prazo da lista de espera do FIES, o cronograma completo, mas acontece o seguinte, se você for para a lista de espera do FIES, ou seja, você não foi pré-selecionado na primeira chamada. Se você não for pré-selecionado na primeira chamada, você concorre automaticamente à lista de espera de todas as suas opções. Então, se você selecionou 3 opções, você concorre às 3. Se você selecionou 2, você concorre às 2. Então você participa da lista de espera de todas as suas opções. Outro ponto muito importante, presta atenção aqui, muita atenção, para tudo e presta atenção. A lista de espera do FIES pode convocar a qualquer dia. Então a gente tem aproximadamente 2 meses de lista de espera. Durante esses 2 meses, pode ter convocação a qualquer dia. Então não é, por exemplo, que nem no ProUni, no SISU, que tem uma data específica. No FIES, a gente pode ter convocação a qualquer dia. Por esse motivo, você tem que acessar a lista de espera do FIES todos os dias até você ser aprovado. Por quê? Porque pode ter convocação a qualquer dia. E se você eventualmente perder as datas, vamos supor que você fica uma semana sem acompanhar o site do FIES, o que vai acontecer? Você pode eventualmente ter sido pré-selecionado, perder o prazo para complementar e assim você perde a vaga. Então o que você precisa saber é que você precisa acessar todos os dias, porque se você for eventualmente aprovado, você tem 3 dias para complementar. Perdeu o prazo? Não tem o que fazer. Então presta muita atenção nisso, tá? Você precisa acessar todos os dias dentro desse prazo para você ter a garantia que se você for pré-selecionado, você fica com a vaga. Daí o que você precisa saber quando você for pré-selecionado? Esse quadro laranja de lista de espera vai ficar verde de pré-selecionado. Daí assim você vai poder complementar a sua inscrição e obviamente continuar o seu financiamento. Outra coisa que você precisa saber é a respeito do fiador. No FIES só fica isento de fiador quem tem uma renda per capita inferior ao salário mínimo e meio, certo? Então quem tem uma renda per capita inferior ao salário mínimo e meio não precisa de fiador no FIES. E os demais vão precisar de um fiador que tenha pelo menos uma renda de 2 vezes a mensalidade do curso financiada. Então se a mensalidade do curso financiada for o nosso exemplo lá,
de R$ 4.500, a renda mensal do teu fiador tem que ser de pelo menos R$ 9.000. Se a mensalidade for de R$ 500, a remuneração do seu fiador tem que ser de pelo menos R$ 1.000. E um ponto muito importante, você pode ter até 2 fiadores. Então vamos supor que a mensalidade do teu curso financiado é muito alta. Dá no caso aí R$ 4.500 e R$ 9.000 ao dobro. Você pode ter 2 fiadores. Daí a renda dos 2 fiadores somadas tem que ser igual ao dobro da mensalidade, ou maior, obviamente. A respeito do pagamento do FIES, você começa a pagar o FIES depois que você se formar e você tem até 14 anos para pagar. Um outro ponto muito importante é que a mensalidade de pagamento não pode ultrapassar 10% da sua renda. Ou seja, se você tem uma renda de R$ 5.000, a mensalidade que você pagar de financiamento depois que você se formar não pode ultrapassar esses 10%, que no caso seriam R$ 500. E mesmo que você desista do curso ao longo da graduação, aquele tempo que você usou do FIES você precisa pagar igual. Então vamos supor, você fez 2 anos, desistiu, tem que pagar esses 2 anos igual. Depois que você é pré-selecionado, você tem que complementar a sua inscrição, e essa complementação é basicamente você colocar mais informações. Então, quando você for pré-selecionado, você vai ter que inserir algumas informações a mais, que no caso é a complementação. Depois da complementação, você vai ter a ficha de complementação e junto com seus documentos você vai levar até a CPSA. A CPSA é basicamente a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, que é o setor responsável pelo FIES dentro da universidade. Para finalizar o vídeo, vamos agora ao cronograma. O cronograma do FIES vai ser as inscrições entre o dia 7 de março, essa terça, até o dia 10 de março, sexta-feira, às 23h59. O resultado da primeira chamada sai no dia 14 de março. A complementação, para quem for aprovado na primeira chamada, é entre os dias 15 de março e 17 de março. A complementação é feita no próprio site do FIES. Depois que você complementou a inscrição, você tem 5 dias para levar os seus documentos até a CPSA da universidade, junto com a ficha de complementação. Então você vai ter esse prazo para levar os seus documentos até a CPSA, e depois que você for aprovado os documentos, você tem 10 dias para comparecer até a Caixa, para assim você finalizar o seu financiamento. Para quem não for pré-selecionado na primeira chamada, você ainda tem o prazo para a lista de espera. O prazo da lista de espera é entre o dia 21 de março até o dia 18 de maio. Ponto muito importante, como eu comentei anteriormente, qualquer um desses dias pode ter convocação. Por isso, meu conselho é acessar a lista de espera do FIES todos os dias até você ser aprovado. Se você quiser saber mais sobre a documentação também, vou deixar na descrição dessa aula um vídeo completo sobre a documentação do FIES. Então seria isso, pessoal. Basicamente essas são as principais informações a respeito do FIES de 2023. Se você quer saber muito mais detalhes sobre isso, todos os detalhes sobre complementação, tutorial de inscrição, todos os detalhes de estratégia e as principais informações, nos mínimos detalhes, um vídeo específico sobre cada coisa, lá nos nossos guias de aprovação você vai encontrar tudo isso, todas as informações super detalhadas, além, obviamente, das principais estratégias de aprovação. E eu posso ajudar você a ficar muito mais perto da aprovação. Então aproveite os nossos guias de aprovação. Com o cupom FIES 2023, você consegue mais de 50% de desconto adquirindo os 3. E ainda tem acesso a um grupo exclusivo junto comigo para você tirar todas as suas dúvidas sobre o FIES. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Se você ficou com uma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários e também lá no nosso grupo Telegram. O link está na descrição. Obviamente não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Todos os dias tem interações, caixinha de pergunta, muita coisa. O @ensino de potência e, obviamente, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim a gente possa continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.